Olá, meus guerreiros e guerreiras, estamos começando mais um Negritudes Cast. Agora, não sei se vocês perceberam, tô sem minha companheira de bancada aqui, que entrevista pessoal aqui do quem fala os projetos dele, nossa amiga Gil Brasil. Hoje, a nossa entrevista é com o nosso amigo Rogerinho, um professor de samba rock, e entre outras danças também que eu tava vendo ali nas suas redes sociais, né? Sim. Sim, dá um alô, pessoal. Bom, primeiramente agradecer o convite, né? Obrigado pelo convite, obrigado pela honra de estar aqui, podendo falar um pouco da minha história, do meu trabalho, de como eu cheguei até aqui, né? Sou professor de samba rock, danço também, dou aula de gafieira, danço um pouquinho de bachata, mas o forte mesmo é o samba rock e a cultura que eu represento. Eita, mas é casado, é solteiro, tem filhos, mora Casado, onde? sou casado com a minha parceira, né? A gente se conheceu dançando. E ela é sua professora de dança também, ela? Minha esposa, minha parceira de dança, minha parceira de vida. Que eu até comentei uma gafe que ia ter chamado os dois, né? Mas ele acabou falando pra mim agora ali que não ia dar pra ela vir mesmo. Então, de outra vez, a gente vai chamar ela pra só ela vir aqui também. Falar um pouco sobre ela também. Mas é isso aí. Ela não poderia comparecer, mas sou casado com a minha esposa. A gente tá junto desde 2009, 16 anos entre namoro e casamento, né? A gente se conheceu numa balada em São Paulo, na Zona Norte. Eita, Ave Maria. E a gente se conheceu através da dança. Você já dançava e ela também? E já. Foi naquela de, vamos dançar um pouco aí, pá. Já dançava. No girado do samba rock. Eu já dançava, né? Ela também. E coincidentemente a gente foi no aniversário de um amigo em comum, né? Só que ela não ia muito com a minha cara. Eu fui chamar ela pra dançar, ela falou não 3 vezes. Eu acho que foi isso que fez dar certo, né? Porque aí eu tive que insistir bastante ali pra ela querer dançar comigo e virou minha parceira de vida. Não, mas toda mulher que, assim, um homem que sabe dançar, vocês ficam sempre naquela, assim, desconfiada. Pagodeiro também, às vezes fica sempre naquela, pã. Eu já era um cara que tava muito na noite, né? Já então. disputava algumas competições. Acho que ela já me achava um pouco metido. E tal. Esse neguinho aí se acha e tal. E aí foi meio difícil de conseguir dançar uma música com ela. Ainda bem que depois que dançou uma, a gente dançou uma seleção. E acabou virando minha parceira de vida. E nosso amigo Randall também aí, eu já fiz samba rock com o Randall. Eu parei de fazer samba rock, mas eu voltava a fazer de novo, né? Que eu fiz acho que uns 3, 4 meses, mas não tava pegando direito. Falei, caramba. Falei, eu vou dar um tempinho, mas eu vou voltar, viu, cara? Randall é um dos grandes amigos que eu tenho do samba rock. Um dos meus grandes parceiros. A gente participou junto de uma equipe chamada Desembaraçando o Nó. Né? Fundada pelo Marquinhos Desembaraçando o Nó. A gente participou, a nossa formação era o Marquinhos, Zulu, Randall e eu. E um cara que eu respeito muito, está pra mim entre um dos melhores da história. Randall está no meu top 10. Né? Eu sei que não é o tema, não é a pergunta agora, mas no meu top 10 ele está entre os meus 10 da história. Legal, enfim. Um grande parceiro, um grande amigo. É isso aí. Eu convidei aqui o nosso amigo Rogerinho, já trouxe uma caixa de bombom pra mim aqui, tá vendo? Os outros convidados aí, ó, aprende aí também com ele, viu, gente? Mas aí, Rogerinho, como surgiu a dança na sua vida? Quem foi o influenciador na sua vida? Seu pai, sua mãe? Ou você foi quando eu vou no samba rock e vejo lá as mulheres dançando com os caras, eu fico, puta, isso vai dançar, caramba! Olha, a minha história no meio assim, da dança, ela começa tardia, mas assim, eu comecei a querer aprender a dançar samba rock por causa de um bullying que eu sofri. De um bullying assim, né? Na nossa geração não se fala bullying, né? Mas eu ia muito pra balada de música eletrônica. Eu também era louco com música eletrônica. Eu era cyberpunk, pô. Eu gostava de drum and bass, e eu ia pra Oversound, Estúdio 8... E aí, eu gostava muito de música eletrônica, a maioria dos meus amigos de infância são muito ligados à música eletrônica ali, então... Se duvidar, até já deu volta junto, já se duvidar, viu? Cara, do Sansão, do Xuxa, aquelas Emerald Hills. Ixi! Meu, tinha uma baladinha perto da minha casa chamada Oversound, que era um antigo Estúdio 8, virou Oversound. E a minha diversão era juntar ali uma grana que meu pai me dava ali, uma mesadinha, alguma coisa que meu pai me dava pra ir pra matinê. Com os meus amigos ali na música eletrônica. Aí um dia eu tava numa festa de família e eu pra pirraçar as minhas primas, a galera da minha família, o pessoal, você tem que gostar de samba. Eu que, mano, é samba o quê, meu? Eu gosto de música eletrônica. Aqui, não queria dar o braço a torcer. Aí numa festa de família eu vi uma prima minha dançando com o marido dela, né? O apelido dela é Nego, o nome dela é Gilcimar e Amaral. Eu vi eles dançando numa laje ali, numa festa de família, eu falei, nossa, mano, que bagulho muito louco, né? Aí eu, prima, me ensina a dançar isso aí, mano, esse barato muito louco e tal. Ela falou, meu, que preto é você que não dança samba?
Eita. Essa frase cravou na minha cabeça. Eu falei, não, mano, eu vou ter que aprender. E aí, aí eu já passou um tempo, eu já comecei a gostar muito, saí muito pra balada e tal, pro pagode, Viva Brasil, meu. O que você pensar de samba em São Paulo, eu ia curtir Solar e tudo quanto é samba que tinha, eu queria estar. Só que eu não dançava. Ainda continuava não dançando. E aí numa festa de escola, tinha um amigo meu que virou meu primeiro professor, que o apelido dele é Titi, foi meu primeiro professor, Sim. Thiago, o nome Isso dele. lá em Diadema, né? Em Diadema. Diadema. Teve uma festa na escola e uma galera ia dançar axé, que era um dos meus sonhos, dançar axé. Nossa, você tá contando a minha história, cara. Pô, eu também era louco pra axé, mano. Minha vontade era usar a calça da recruta, regata, né? Não era muito fortinho, mas usar aquelas regata, piercing aqui, porque eram os caras que dominavam ali na escola. Naquela época lá, pô. E eu gostava muito, sempre gostei muito da noite, de sair pra show, dessas coisas. E aí teve uma festa na escola e o meu amigo falou assim, uma galera ia dançar axé, aí ele falou, vou trazer uma menina pra dançar samba rock. Eu já lembrei da minha prima, eu falei, mano, esse barato tá da hora. Eu falei, você dança mesmo? Porque ele naipe de axezeiro mesmo. Aí eu já fui pelo biotipo, já julguei, né? Falei, mano, cara de cabelinho arrepiadinho, piercing na sobrancelha. Eu falei, mano, você dança samba rock? Aí eu me lembro que ele ainda falou assim, eu não danço, eu dou show. Nossa senhora. E quando eu vi ele dançando, de fato, assim, Dava show. Foi um cara que me chamou muito a atenção, um estilo, eu já achei diferente do que eu estava acostumado a ver a galera que dançava o tradicional, de quando eu comecei a frequentar os primeiros bailes nostalgia, de ver a galera do tradicional. Eu vi esse meu amigo dançar já um samba rock, vamos dizer assim, o samba rock passou por algumas fases, né? Ele já não era um cara que dançava totalmente tradicional, já tinha mais movimentação, já tinha uma pimentinha ali a mais, e eu fiquei encantado. E aí eu falei, nossa, vai ter que me dar aula. Eu comecei a fazer aula particular de sábado e domingo, 7 horas da manhã na casa dele. Eu acordava ele 7 horas da manhã pra fazer aula. Eu falei, não, eu vou aprender. Eu já fiquei com aquilo que minha prima tinha me falado, que preto é você que não dança samba. Aí comecei a fazer aula escondido. Primeiro porque eu tinha vergonha de errar, vou pra escola de dança, vou errar. E é uma coisa que infelizmente nós homens temos, a gente já quer chegar impressionando, né? Sim. Então a gente não quer chegar e errar. E aí eu comecei a fazer aula particular na casa dele. Fiquei 3, 4 meses fazendo aula com ele todo sábado e domingo, 6, 7 horas da manhã. Caraca. Assim que eu comecei a dançar. E não falei pra ninguém da minha família, né? No escondido. E aí eu lembro que às vezes ele tava me dando aula, ele com o olho meio fechado, me vendo girar. Aí esse cara tá levando meu dinheiro, não tá me ensinando nada, né? Aí eu errava alguma coisa, ele, Rogério, errou o giro. Ô, Rogério, você saiu do tempo. E a primeira coisa que eu aprendi no samba rock, quando eu fui aprender ali a dançar, foi fazer o papel de conduzido. De conduzido, faz sentido. Não fui aprender a conduzir primeiro. Ele, Rogério, você vai ter que... Ele brincava, você vai ser minha daminha, tal. E aí, me encheu o saco. Aí ele falou, não, Rogério, eu quero que você primeiro aprenda o papel da dama, porque eu quero que você tenha muita agilidade de perna e gire bem. Porque quando você for fazer o papel do condutor, vai ficar fácil. E de fato, faz sentido. Mudou a minha concepção de como se dançar, porque eu acabei tendo uma facilidade de entender o que era confortável ou não para uma dama quando eu fosse dançar com uma dama. Faz sentido. E foi assim que eu comecei a dançar samba rock, por causa dessa frase, que preto é você que não dança samba. Quanto tempo demorou pra você pegar assim os passos de samba rock, mais ou menos? Eu fiquei nesses 3, 4 meses que eu fiz de aula com esse amigo meu, eu fiquei uns 2 meses só fazendo base e giro. Base e giro. Hoje a gente tá numa época de vida, né? Não só na dança, como em tudo que a gente vê na sociedade. As pessoas, elas estão muito imediatistas, né? Todo mundo quer aprender tudo pra ontem, rápido. E eu achei muito legal isso, que ele foi me lapidando ao me preocupar com os fundamentos. Sério, cara. Falou, Rogério, você tem que ser bom de perna, tem que girar bem, tem que ter agilidade de perna. Braço é fácil. Fazer movimento com o braço, qualquer pessoa faz, mas ter um swing, ter uma perna ágil ali não é pra todo mundo, girar bem não é pra todo mundo. E aí eu passei por esse processo de ficar muito tempo fazendo base, giro, base, giro, base, giro, até ele achar que tava legal pra daí sim pegar na mão de alguém pra começar a fazer os primeiros movimentos. Mas eu demorei e eu acredito que o meu processo de aprendizado, depois desse processo de entender o fundamento, foi um processo até rápido.
né? Eu fiquei ali 3, 4, entre 2, 3 meses base giro. Depois ele começou a me fazer entender como conduzido, como fazer o papel da dama. E aí, quando eu comecei a fazer os movimentos, fluiu muito rápido. Mas no começo eu não levava tão a sério. Assim, eu tinha essa dedicação de querer aprender, mas não me imaginava dando aula, competindo, Não, sim. ou algo parecido. E aí ele falava pra mim, nossa, você vai dançar com os caras que eu sempre quis dançar, que é essa equipe chamada Desembaraçando o Nó. Mas eu fiquei aí um ano dançando ali sem muita dedicação, mas já tirando uma onda. E aí depois eu tive o processo de me dedicar mais. Caramba, cara, eu fiz acho que 3 ou 4 meses com o Randall. Não, eu peguei umas coisinhas assim, mas, sabe, daquela agonia, você falou imediatista, aquele cara de imediato. Cara, que raiva, mano. Sabe qual, hoje, como professor e um cara que é amante da arte no geral, sabe o que eu acho que é o erro das pessoas quando elas querem aprender a dançar e até aproveitar o espaço do podcast para deixar isso como recado para as pessoas? É que assim, quanto tempo leva um advogado para se formar? Quanto 5 tempo anos. a gente leva para tocar um instrumento? O meu cunhado é músico. Verdade. Para mim, meu cunhado é professor de violão, para mim um dos melhores caras que eu já vi tocando violão, assim, sinistro, virtuoso. E a gente vê que tudo leva tempo. Tempo, mano. Pra você tocar bem violão. Meu cunhado, ele fala que ele treinava 8 horas por dia. Entendeu? Eu fazia uma vez por semana, pô. E não praticava, e aí ele falava, você tem que ir pro samba rock, você tem que ir pro sair, você tem que fazer isso. Sim. E aí eu vejo que as pessoas, elas querem aprender pra ontem. Pra ontem. Algo que, como qualquer outra arte, como qualquer outra atividade, leva-se um tempo pro seu corpo entender aquilo que a sua cabeça entendeu. Você ajustar a explicação do professor, aquilo que você olha e fala, meu, entendi, mas pro seu corpo voltar a um estado natural, porque eu falo que dançar é natural pro corpo. Pro corpo. Mas a gente não vive no nosso estado natural, a gente vive ansioso, com pressa. E eu sou TDAH ainda, e piorou. Deve de atenção. No meu caso é pior ainda. Mas eu sempre falo, todo mundo aprende a dançar. O que a gente precisa aprender é a respeitar o nosso próprio tempo. Mas as pessoas, elas têm esse imediatismo. Ninguém, eu acho que principalmente na arte no geral. Por que eu dei o exemplo do meu cunhado sobre o violão? Porque em outras profissões, as pessoas, elas entendem que elas vão chegar lá, tem um passo a passo, e vai levar anos. Faz sentido. Nas danças A2 principalmente, porque as danças clássicas, elas são bem pragmáticas. Você vai ficar, por exemplo, se eu não me engano, num clássico, para você passar patilha de ponta, demora 3, 4 anos. Sim. E esse processo, ele é respeitado, assim, a rigor. E nas danças A2 as pessoas acham que vão chegar lá e vão dançar num curto espaço de tempo. Tem pessoas que têm facilidade, uma desenvoltura maior? Tem. Mas é de acordo com o histórico de vida. Tem muitas coisas que influenciam no seu aprendizado ou não. Eu sempre falo, chega um cara na minha aula que ele é um cara que é de uma família extremamente rígida. Ele nunca dançou. Ele mal saiu para brincar. Sim. Ele trabalha num escritório. O corpo dele não é aquele corpo que está em constante movimento. Quanto tempo essa pessoa vai levar para aprender? Tem isso também, né? Porque ele é um cara que ele nunca utilizou o corpo dele de forma tão ativa. De repente é um cara que leu muito, mas ele é um cara de uma família que é totalmente fechada, totalmente privada com relação a brincar com o seu próprio corpo. Né? Tem famílias assim que são extremamente rigorosas. E quando esse cara, às vezes, ele quer aprender a dançar e descobre a dança, ele tem privações com o próprio corpo. Então ele vai demorar mais tempo do que um cara que, nasceu ali subindo, descendo o muro, jogando bola, assim, que tem mais liberdade com o seu próprio corpo, que é mais ativo, que é de uma família que, todo mundo tá rolando uma festa em casa, tá todo mundo rindo, brincando, fazendo 2 pra lá, 2 pra cá. Então a sua história de vida, ela vem pro seu corpo. Seu corpo carrega uma história. Isso história familiar. Então, minha família não tem história familiar de dançarina, isso é verdade, né? Tem de capoeirista, meu pai mexe capoeira, mas na área da dança não tem mesmo. Então, mas aí você vê que já tem mais liberdade com o corpo. Então, muitas das vezes, o que determina o nosso tempo de aprendizado é a nossa própria paciência com nós mesmos e uma didática que a gente se identifique. Porque tem pessoas que vão fazer a minha aula e vão super se identificar com a minha didática, e tem pessoas que não. E às vezes o problema é a pessoa? Não, talvez só eu não encontrei um ponto de fazer aquela pessoa aprender. Que talvez outro professor faça.
Faz sentido também. Né? Mas quando a gente encontra uma didática que a gente se identifica, dança é natural. Todo mundo aprende, qualquer pessoa aprende. Cara, um dia que eu fiquei puta da vida, bicho, eu fui acho que no Amarelinho, quando existia o Amarelinho ainda, né? Tinha um voo de samba lá, aí tinha pude uma pretona olhando pra mim assim, pã. Dudu me chama pra dançar e ela dançava com um cara e outro. E você via ali, né, mano? Sim. E eu não sabia dançar, mas eu chegar lá, a mina. Aí depois ela foi, começou a dançar com outro cara, aí saiu com outro cara. Aí ela me olhou pra minha cara assim, e olhou assim, meio que, ó, você não veio, ele veio. Falei, Sim. mano, eu vou aprender a dançar samba rock só de raiva, velho. Então, e eu até brinco, eu falo, pô, mano, a negrada sofre, né? Porque assim, ó, se você não dança, não joga capoeira, não toca um instrumento, pô. não joga bem uma bola, parece que você é menos negro por causa disso, né? Aí, que nem você falou. Existe essa cobrança, né? Tipo, meu, você não dança? Tipo, como assim? Você é negro, não dança samba? Que você, eu Você é era, negro, era do não música toca- eletrônica, eu só comecei pro samba, música pro pagode, pan, assim. Aí já vi um bagulho diferente, já teve esse negócio da negona aí, pan, falei, caramba, tem que fazer alguma coisa, nem um passinho de Blake aí, tem que fazer, Sim. nem isso eu tenho que fazer, cara. Mas eu posso te falar que a dança mudou a minha vida. Sério, cara. Totalmente. Puta que pariu. Eu falo nas escolas que eu dou aula que um professor de dança, ele tinha que ganhar tão bem quanto um médico. É que ele ajuda muitas pessoas, né, cara? Você Muitas acredita pessoas. nisso ou não? Sim, acredito. Vou te dar uma explicação do porquê, tá? Um médico, ele salva uma vida quando a vida chega lá na mesa dele. Nós que trabalhamos com arte, evitamos que muitas vidas cheguem nessa mesa. Sim, isso é verdade. Porque você imagina uma pessoa chegar numa escola de dança e ela não ter autoestima, ela não tem tanto um círculo tão grande de amizades, ela saiu de um relacionamento conturbado, ela às vezes não tem afinidade com as Inclusive pessoas. lá no Randall mesmo, tinha as mulheres que iam separar, tudo começou lá, eu vi que a mulher tava toda, né? O psicológico dela era outro, mano. Ela não tem afinidade às vezes com as pessoas que moram na Sim. própria casa e às vezes ela vai para uma escola de dança, vai fazendo uma aula de dança e ali ela encontra pessoas que dão atenção, pessoas que têm as mesmas afinidades, ela é vista. Pela primeira vez ela se sente o centro das atenções. Você recupera a autoestima da pessoa. E sendo mulher ainda, ela é conduzida, né? Sendo Sim. ali, pã. Não, e no geral, você vê muitos... Eu tenho muitos alunos, homens, que foram para a escola de dança porque tinham algum problema emocional, psicológico. Relações que terminaram, que não deram certo, que o cara não estava bem. Baixa autoestima. E aí a pessoa ela chega lá na escola de dança. E a escola de dança é um lugar que as pessoas são muito afetivas, né? Sim. Via de regra, são muito afetivas. E aí a pessoa, ela vai. Imagina para uma pessoa que ela nunca foi o centro das atenções na família. Verdade. Um final do ano vai ter a apresentação na escola de dança e esse cara chama a família dele toda para ver ele. Pra Pela ele primeira dançar, vez, cara. ele é o centro das atenções. Não tem como precificar isso, né? Não tem como eu dar preço a isso. Não tem como eu pegar e descrever qual que é a sensação para esse cara. Não tem dinheiro no mundo que paga essa sensação para essa pessoa que às vezes Faz sentido. ela foi vista como um patinho feio o tempo todo na família e pela primeira vez ela está sendo vista. Para uma mulher que está recuperando a autoestima. A dança, ela tem... Eu falo que a dança, ela une pessoas que elas nunca estariam no mesmo rolê. Às vezes eu vejo muito nas escolas que eu dou aula, pessoas de realidades sociais totalmente diferentes, juntas na escola de dança. E essas pessoas que elas nunca estariam no mesmo rolê, nunca se encontrariam, elas se encontram ali e viram amigas. Então, como que dá pra precificar isso? Não dá. Então, essa pessoa que recuperou a autoestima, que ela tá bem, que ela começou a sair, se arrumar melhor, que ela começou a se cuidar, essa pessoa ela já não vai no médico. Então, eu acho que a arte ela deveria ser muito mais valorizada, porque a gente faz com que muita vida não chegue lá. Sim. Numa mesa de hospital. verdade. Então, eu acho que... Eu ainda espero um dia ver que um professor ganhe tão bem quanto um médico. Sim. E hoje você teria aula hoje, né? Hoje, né? Ó, a minha sorte é que ontem foi o último dia da escola. Olha. Eu já ia cancelar mesmo a minha aula. Eu teria aula hoje, mas final de semana agora é o espetáculo. Então a escola parou na quarta-feira. Foi a última aula e agora tá tendo ensaio geral para ter o espetáculo da escola. Mas você sim ia estar lá hoje, né? Não, eu ia pedir para alguém me substituir para vir aqui. Não ia negar o convite. Qual nome da escola? Na Balance. Balance? Balance no Ipiranga, na mesmo Silva assim, Bueno. aproveitar o pessoal da Balance aí, que é, enfim, decidido esse grande profissional para falar com a gente aqui. E a gafieira, como surgiu na sua vida também? Como você foi do samba rock, depois você foi pra gafieira?
Como é que foi? A minha primeira dança foi o samba rock. Samba rock. Samba rock foi, assim, a minha primeira dança. O meu contato com a gafieira, que é um ritmo que ainda tô buscando, tô estudando, tô querendo cada vez mais me aprimorar, foi depois que eu comecei a dançar samba rock. Porque uma dança vai puxando a outra, uma arte some a outra. Você vai ali, você começa a ver outras danças, começa em rolês de dança, né? E aí você vê a galera comentando, nossa, meu, fulano de tal dança gafieira. Aí você, meu, quem gosta de samba, você começa pra rolê de samba. E aí eu comecei a ver e eu comecei a me encantar. Porque também é tão bonito quanto, que é o samba do Rio, né? Sim. No Rio de Janeiro é muito forte o samba de gafieira. E aí eu falei, não, meu, eu tenho que aprender. Aí depois que eu ingressei no samba rock, aí tudo que eu comecei a ver pós o samba rock já começou a me dar a certeza, não, eu consigo fazer. Se eu aprendi a dançar samba rock, eu aprendo a dançar qualquer outro ritmo de dança 2. Mas foi vendo amigos meus dançar, e eu fiquei muito assim encantado com um casal de amigos meus, que foi o meu primeiro professor também de gafieira, assim, os primeiros passos de gafieira que eu comecei a fazer foi com um amigo meu chamado Marcelo, Sim. Marcelo e Regiane. Eles são irmãos de um amigo meu que ali era um cara que a gente estava em tudo envolvido no samba rock, para ir para competição, para treinar passes. Tinha um amigo meu que a gente se conheceu também em função da dança. E aí esse irmão dele, que é o Marcelo, e a esposa dele, a Regiane, dançam um gafieira e eu ficava encantado de ver. Aí eu falei, não, meu, me ensina aí, eu tenho que aprender a tirar uma onda nisso. Aí comecei a fazer um passinho ou outro. Aí um dia na escola, teve uma atividade na escola que valia nota, né? E eu era da turma do truco, né, meu? Eu sempre tava mais no pátio do que na sala. Falei, não, eu preciso... Esse cara acho que é eu, né? De Diadema, eu acho. E eu falei, preciso, né, meu, ir bem nessa atividade da escola pra pegar e melhorar minha nota ali, porque eu tô ficando mais no truco do que dentro da sala, né? E aí eu comecei a fazer aula de gafieira com esse amigo meu, comecei a treinar com uma amiga minha, pra dançar nessa apresentação da escola, pra que valia nota, tive uma competição ali na escola, valia nota, acabou que eu fiquei em primeiro lugar, e aí falei, ufa, e comecei a pegar gosto, porque normalmente muitas músicas que se dança samba rock dá pra se dançar gafieira, e a arte ela vai te despertando essa coisa de experimentar outras coisas, né? Eu acho que é como quem toca um instrumento. Sim, o cara aprende a tocar, daqui a pouco ele quer aprender a cantar, a produzir, a ler uma partitura, a tocar um outro instrumento, porque uma arte alimenta a outra. Então, a gafieira surgiu na minha vida dessa forma, estando nos rolês de samba rock, vendo poucas pessoas que às vezes estavam no rolê de samba rock dançavam gafieira, e eu comecei a achar aquilo encantador. Sim. E aí comecei a fazer também aula de gafieira, comecei a dar aula a nível básico, né? E não parei mais. Caramba. Eu tava vendo um dos stories, o Randall tava te falando que você ia pra algum evento, eu acho, enfim. Aí vi que você foi campeão brasileiro, né? Uma coisa assim. Então, assim, no samba rock, eu cheguei em 7 finais. Eu sou 5 vezes campeão. Brasileiro? Não brasileiro. O samba rock, ele ainda não é uma dança conhecida a território nacional. Ah, sim. Né? Mas eu ganhei as maiores competições de samba rock de São Paulo. Sim. Quantas? Eu ganhei 5 vezes. 5 vezes? Eu ganhei 2 campeonatos intermunicipal, um campeonato paulista, um campeonato do Greens Express e um campeonato do Catedral. Acho que foi Paulista que ele falou, então. Foi Paulista, que foi o maior campeonato de samba rock que já teve. E disputei contra ele até. Sério? E ganhou dele? Não, a gente não chegou a cair na mesma chave. Tá. Né? Mas um ano antes ele foi campeão, um ano antes de mim. Né? E depois, no ano seguinte, eu fui campeão. E antes de ganhar esse Paulista, eu disputei vários outros, né? E como eu te falei, tive 3 parceiras, tive a felicidade de conseguir ganhar com as 3. Com as 3, caraca, as 3. Da hora. E sempre, assim, a competição, eu posso dizer que a competição me mostrou pro cenário da dança. Sim. Porque cada dançarino, ele acaba surgindo de uma forma, né? Às vezes tem dançarinos que montam coreografias para apresentações, não para competição, que são coisas diferentes, né? Às vezes vai ter uma apresentação, vai ter um evento de dança em Guarulhos. Aí alguém, Rogério, vem se apresentar. E aí tem pessoas que elas acabam surgindo, ficando conhecidas no cenário da dança pelas apresentações.
No meu caso, o meu caminho, o que me fez ganhar reconhecimento na dança foi a competição. Caramba, Eu cara. sempre gostei muito de competição, né? E tive a sorte, né? Deus abençoou aí de, acho que era um meio que ele queria me mostrar para a dança e tive a sorte de ganhar alguns, né, campeonatos, Sim, chegar em sim. 7 finais, 5 primeiros lugares, um terceiro lugar. E acredito que eu sou um dos caras que mais ganhou aí na história do samba rock. Cara, Não sou o maior campeão, mas estou entre os um maiores dos aí. maiores. Tem uma organização, uma federação de samba rock ou alguma coisa assim? Tem alguma coisa pra dar um parâmetro pra vocês profissionais da área? Não, Ainda não, né? não Eu acho que tem, ainda né? falta isso, né? Eu pego que lá fora, pegar os Estados Unidos como exemplo, tem um estilo de dança chamado West Coast, né? Hum, E é muito bem fundamentado lá isso, né? Para um dançarino chegar ao nível profissional, ele tem que passar por várias outras categorias, tem pontuação, então existe uma preocupação maior com essa questão da estrutura. o samba rock é tombado? Eu não sei. O samba rock ele virou patrimônio cultural de São De Paulo. São Paulo, é São sim, São Paulo. Paulo. Mas apesar de sermos uma dança muito rica, assim, muito rica mesmo em movimentos, em criatividade, em qualidade, a gente ainda não conseguiu sair de dentro de São Paulo. Entendi. O samba rock ele precisa Expandir mais, mais, né, cara, pro precisa Brasil expandir inteiro mesmo. mais. Por isso que eu falo que tanto nessa questão de competição, se você perguntar para muitos dançarinos de competição, e eu acredito que você vai dar a oportunidade de outros virem Sim, aqui e sim. contar a sua história, ahn, competição é bom, me trouxe reconhecimento, mas se fosse de repente em outro lugar onde isso tivesse um suporte maior, eu falo que eu estaria estourado no Brasil inteiro, Sim, né? sim. E a gente não vê, por exemplo, Dança dos Famosos, nunca teve samba rock. Nunca. É mesmo, né? Então, Caramba, cara. são perguntas que a gente tem que se fazer, né? Sobre a nossa cultura. O que está faltando para a Tem gente? gafieira, mas samba rock não tem. Todo ano tem gafeira. É. Normalmente, se você vê o Dança dos Famosos, nas últimas etapas, entre ali semifinal normalmente na final, é samba de gafieira e tango, É, isso é verdade. né? Já teve West Coast, já teve funk, que não é ritmo das danças a dois, né? Só deixando claro. Teve hip hop, que não é ritmo de danças a dois, Dois. que é a dança de salão, que é tudo que é dançado a dois, mas nunca teve o samba rock. Então, eu acredito que a nossa cultura tem que expandir, começar na valorização do dançarino, das pessoas que elas têm uma representatividade para aquele ritmo, para aquela cultura e ganhar território nacional mesmo, porque a nossa dança é muito rica, tem assim, eu acredito que tem muitas danças que se alimentam daquilo que sai do samba rock. Sim, sim. E o próprio samba rock acaba não tirando tanto proveito disso. Que nem, hoje em dia também tem o sertanejo também, tem, que é meio parecido com o samba rock, né, cara? É, Ele é uma vertente do samba rock, né? Ele puxou é, esses passos do samba rock, fala a verdade. não chega a ser O giro é do outro lado, mas não tem, chega a ser uma vertente do samba rock, mas a gente olha e com certeza tem influência. tem influência. É, influência, sim, O verdade. sertanejo, a vaneira, tem muitas Vaneira não conheço, coisas, vou pesquisar. tem muitas coisas que Porque assim, não tinha não essas tem como danças sertanejas, né? falar. Era outro tipo de dança sertaneja. O sertanejo é bem mais novo, né, do que o É, samba então. rock. Se a gente comparar com relação a tempo, e Samba aí a rock. gente olha os movimentos, a similaridade, a gente vai chegar a uma conclusão óbvia que tem Tem influência. A influência. vaneira tem influência. Aí só mudaram algumas coisas ou outra, né? Que da mão. Só que O são. giro é do outro é, lado, né? Era... Só que quando. Talvez sejam movimentos que estejam mais organizados. É, E aí eu tenho uma fé enorme, assim, que a nossa cultura ali, o nosso estilo de se dançar, que é de uma das maiores metrópoles do mundo, como que eu sempre faço essa análise, né? Como que o samba rock, que está em São Paulo há há anos. anos, que é um ritmo que nasceu em São Paulo, que está entre as maiores metrópoles. São Paulo, se eu não me engano, é a quarta maior metrópole do mundo, tem entre as quatro, cinco maiores metrópoles do mundo. Sim, sim. E como que a gente não é estourado no Brasil inteiro, É, cara. Isso é né? verdade. Se a Até gente porque a está cultura no. negra, os caras não valorizam muito também, né? Os governos, enfim. Tá, mas se a gente pegar Kizomba, por exemplo, que é um ritmo que vem da Angola, que é um ritmo de gueto. Hum, Kizomba significa abraço. É um ritmo de gueto da Angola ali, dos nossos irmãos ali, africanos.
E a Kizomba, ela acontece na Europa inteira, Na hoje Europa em dia. inteira, né, cara? Olha. Tem as vertentes da Kizomba. É lógico que, assim, se você perguntar para um angolano ali como que é dançado Kizomba lá na Angola, eles têm coisas que eles veem que não agradam eles de como explodiu e o que algumas pessoas falam que é Kizomba, que não é, que é uma vertente da Kizomba. Mas, de uma certa forma, a cultura se propagou. E hoje em dia a Europa inteira dança. E a gente que está em São Paulo, que é um país. Eu falo que São Paulo é um país É à um parte país à dentro, à parte. parte dentro do É Brasil. maior que muito país por aí. É maior que muito país. Força econômica. Inclusive na Europa. Força econômica gigantesca do Forte. Brasil. Né? Aqui é o lugar que a gente tem diversidade, uma diversidade de cultura gigantesca. E como que a gente não estourou ainda no Brasil inteiro? Isso é verdade. Então, se a gente tem que se questionar, né? E eu me incluo nisso, né? É, um dos representantes, Como né? um professor que estou em escolas, eu atuo em escolas de segunda a segunda. Dou aulas de segunda Você a vive segunda. disso, né? Eu vivo de dança. Dou aula de segunda a É segunda. bom ouvir isso, alguém que vive de dança, que muita gente não vive de dança, Né? né, cara? É bom ouvir isso. E já dei eu e a minha parceira, que não teve, hoje não teve o prazer de estar aqui, não pôde estar aqui, mas espero que numa próxima vez Sim, sim. ela esteja, de repente, até ela mesma, só ela, para vocês puxarem aí as coisas que eu não falo. Mas a gente já deu aula em mais de 30 escolas de dança de salão. Olha, cara. Vocês dão aula juntos. Que até ajuda, né? Juntos e separados também. Separados também. Mas Por quê? junto ajuda melhor, né? Porque eu vi a visão andar, às vezes tinha mulher, ou tinha homens demais, ou tinha mulher. Sempre tem mulheres demais, na verdade, né? Sim. Sempre tem mulheres demais. Aí sempre sobra falta alguém, enfim, ele vai com a outra pessoa. Eu acho que, assim, dar aula em casal é maravilhoso. Maravilhoso. Porque tem coisas que, por mais que eu saiba fazer o papel da dama, por mais que eu explique, Ela vai explicar melhor. eu não sou uma dama. Verdade. Tem coisas que só uma mulher vendo outra mulher fazer, ela fala, é isso. Inclusive, pra começar a fazer aula de samba rock, eu comecei a andar com uma colega minha, depois ela parou. É isso que me desanimou mais, na verdade, né? Eu fui com uma colega minha. Se eu tiver um amigo, assim, quiser fazer samba rock, tenta induzir a amiga lá, vai, nem paga pra ela, ou sei lá. Mas vai que é muito mais fácil, cara. Você levar uma amiga Sim. com você, uma pessoa que queira aprender, uma mulher. Sim, E vice-versa também, um homem. Se for mulher e querer levar um homem. e tem coisas que ela vai fazer com o aluno e ela vai falar, nossa, tá desconfortável. Sim. Porque a mulher tem mais sensibilidade, entende mais o conforto. Então, dar aula a dois é maravilhoso, facilita muito e ela é 70% da aula. Sim. Eu Isso é sou verdade. 30%. 30%. Ela tem uma visão de águia, assim. Sério, tipo, cara? acho que é da mulher, né? Da mulher. Essa da coisa mulher. de Essa observação. ser mais observadora e ela é muito mais simpática Sim. do que eu, assim, né? Eu na aula, eu acho que eu tenho um jeito um pouco mais sério e ela é a simpatia. Então, o aluno se sente mais abraçado por ela. Eu até brinco com ela que eu falo assim, ó, toda turma nova que a gente vai iniciar, eu falo, meu, tem que estar você. Por quê? Porque a nossa garantia de que o aluno vai voltar é você. Sim. Porque às vezes eu tenho o jeito talvez mais fechado. Mas ela é a pessoa mais simpática e encantadora ali na aula. E mais acolhedora. E as meninas precisam de uma mulher ali De uma para se mulher influenciar. ali. Então a aula 2 facilita muito. Mas às vezes, de acordo com a demanda que a gente tem, nem sempre dá pra gente estar junto. Então às vezes tem escolas que eu tô sozinho. Tem lugares que ela tem que estar sozinha. Pra gente conseguir atender hoje a nossa agenda. Não, pior que é verdade mesmo, porque lá quando eu fazia samba rock, tinha uma aluna ali também que era mais velha, enfim, e eu tinha mais vontade de fazer com ela do que com o Randall. Ela tinha mais paciência, aí, enfim, e no meu caso eu tinha TDAH ainda, piorou ainda. Nem Não. passei, mas a brega, né, fica ali com a pessoa que tem mais paciência com a gente ali. Não, Com ela era muito mais... dar aula em dois facilita muito. Facilita, mano. Facilita muito. E eu digo a qualidade do trabalho que a gente vai entregar pro aluno. Porque tem coisas que só ela vai conseguir observar que eu não vou conseguir e vice-versa. Tendo dois professores na sala, tipo, dificilmente alguma coisa passa batido. Eu vou enxergar alguma coisa que às vezes ela deixou passar e vice-versa. Então a aula fica muito mais completa. Uma aula mais completa é uma aula de danças a dois, é tendo o casal. Se torna uma aula mais completa. Sim, Os sim. meninos precisam, às vezes, me ver para ter uma referência ali do que o homem busca no outro, né? O que a gente às vezes busca. Não, eu quero dançar nesse estilo. Às vezes o aluno que se identifica com o meu estilo de se dançar, ele quer ver eu fazendo. Do jeito que eu faço, como eu faço a minha explicação. E as meninas também, elas querem o charme da minha parceira. Elas querem ver como que ela faz esse charme, como que ela tem essa postura. Então, a aula de dança a dois
Estando o casal, ela é muito mais completa. Entendi. Mas hoje, infelizmente, a gente não consegue estar em todos os lugares juntos, porque a gente precisa atender uma determinada demanda. Sim. E aí, às vezes, ela tem aula particular no dia, que é uma aula de turma, e eu tenho que estar na turma, ela tem que estar particular. Então, pra gente conseguir atender todo mundo hoje, nem sempre dá pra gente estar junto. Sim. Você tem algum método de ensino? Porque, sei lá, eu acho muito bom, enfim, caso você tenha um método Sim. assim. Porque viu o Randolph fazer o método de fazer toda uma coreografia, né? Com várias sequências assim. Sim. Aí não fazia várias sequências. Depois ele mudou. Falei, puta, não faz uma sequência. Então eu tava pegando essa de sequência, pô. Você tem algum método? Ou enfim, como você faz? Assim, a gente trabalha de que forma? A gente monta aulas. Então a gente tem ali sequências, já módulos de aula, tipo, para cada módulo a gente coloca ali 10, 15 movimentos, que não é dado em uma aula. Porque se eu passar 15 movimentos para você em uma aula, na outra aula você não vai lembrar nada. Sim, tá pegando um. A gente monta aulas, um módulo básico, um módulo intermediário, um módulo avançado, para conseguir fazer com que esse aluno. O nosso objetivo principal inicial é fazer o aluno dançar uma música sem repetir um movimento. Mas dentro disso é ensinar para ele a estrutura da coisa. Porque eu posso te passar 30 movimentos e você esquecer e não lembrar. Não lembrar. Mas se eu te faço entender qual que é a estrutura. Dançar tem uma lógica. Tocar, para quem toca instrumento, tem uma lógica. Dançar não é diferente. Dançar, dançar é natural para o corpo. Então, o que faz ser natural para o corpo? É você entender algumas dinâmicas. De todo ritmo tem uma estrutura. Se a gente pega a salsa Los Angeles, ela é dançada em linha vertical. Eu tenho que mostrar para o meu aluno, ó, isso aqui é eu não dou aula de salsa, mas dando como exemplo, você vai dançar em linha vertical. Se a gente pega o samba rock moderno atual, é dançado numa linha horizontal. Sim. Ele tem que entender, ó, tô dançando aqui a princípio em linha. Aonde que normalmente começam os movimentos? Na perna direita da dama. Ela normalmente, a maior parte dos giros começa na perna direita da dama. E aí a gente dança contrário. Então eu vou deixando claro para o aluno que, ó, a sua perna direita é a sua referência de dar condução. Para ela é a referência de giro. A perna esquerda do cavalheiro é a referência dele girar. É onde a dama faz base. Quando ele entende essa lógica, aonde que ele pode girar e aonde ele dá comando, e aonde ele vai fazer a dama dele girar, ele entendeu a estrutura. E aí depois acrescentar movimento fica fácil. Sim. Caramba. E quantas dá aula já? Há muito tempo, porque assim, ó, antes de eu dar aula de samba rock, eu dava aula de informática básica. De aula de Windows, Word, Excel, internet, PowerPoint. Eu fui pro meu irmão mais velho, professor de informática, e eu tive essa influência de dar aula de informática básica durante alguns anos. E aí quando eu fui dançar samba rock e aprender a dançar, competir, eu já dava aula de informática básica. Então depois, para migrar, para dar aula de samba rock, foi um caminho tranquilo nesse sentido de gostar de dar aula, de gostar de pessoas, de gostar de explicar. Foi tranquilo, não foi tão difícil. Mas eu devo dar aula aí aproximadamente uns 18, 19 anos. Caramba, bastante tempo já, cara. Porque só com a minha esposa e parceiro eu tô há 16. Caraca, então, velho. Antes dela eu comecei a dar aula em outras parcerias. Então já devo estar uns 18, 19 anos aí dando aula. Entendi. Eu lembro também que o Randall também criticava muito, assim, que tem o samba rock moderno, né? E tem o mais antigo, né? Esse é um samba rock tradicional. Qual que você prefere mais? O moderno agora? Ele não gosta do tradicional. Mas do mais novo, né? Como eu posso te dizer assim, ó. O samba rock moderno, ele saiu do tradicional. Não tem como fugir. Não tem como. Né? Só que o que acontece? O samba rock, ele foi ganhando uma evolução. Eu até atribuo, isso não é dado histórico, tá? A minha concepção é que as competições fez o samba rock evoluir num curto espaço de tempo. Por quê? Porque pro nosso estilo, quanto mais difícil, quanto maior o grau de dificuldade do movimento, mais bonito. Para uma competição, mais impactante, melhor. Isso é verdade. Então eu acho que a competição fez com que os dançarinos exigiu muito da criatividade dos dançarinos. Nossa, eu quero ter uma carta na manga, tem esses movimentos que todo mundo faz. Fazer o aviãozinho. Mas eu tenho que ter uma coisinha aqui para na hora que eu for subir no palco que eu vou fazer que o cara não vai fazer. Porque uma competição todo mundo quer ganhar. O que vai te fazer ser diferente?
E fazer aí, diferente ali, é né? fazer o diferencial. Então o samba rock eu acho que ele evoluiu muito, assim, em termos de movimento, a quantidade de movimentos, a criatividade dos movimentos pelas competições. Mas o samba rock moderno saiu do tradicional. O samba rock passou por aquela fase tradicional, o samba rock dos nossos pais, dançados em músicas 16 toneladas, Nego Dito, tinha essa roupagem. As músicas foram mudando, os DJs Mudando. foram remixando. A gente teve uma época de. Eu vou dar um exemplo aqui do Shakila e dos Cartolas, que era uma equipe de dança de homens que já não dançavam aquele tradicional, mas também não era esse samba rock com tantos movimentos, com tantos nós. Eles foram esse meio termo, eles começaram a, vamos dizer assim, essa renovação. E surgiu, depois disso, um cara chamado Marquinhos Desembaraçando Nó. Né? Eu sinto muita necessidade de falar desse cara porque ele foi o cara que me treinou o Randall e Sim, treinou sério? a maior parte dos campeões passaram pelo Marquinhos. Sério? Sim. Caramba, que poxa. Marquinhos Desembaraçando Nó, pra mim, é a mente mais pensante ali de samba rock, que é samba um dos meus rock. mestres, um cara que fazia muito nó nessa época que o samba rock já não estava tão Ele ainda tradicional. dança? Sempre vira e mexe tá nos Ah, eventos, tá, tá? no evento O ali, cara é né? muito ocupado, mas vira e mexe tá nos eventos. E aí ele começou a fazer coisas que todo mundo achava loucura. Então foi ele que trouxe essa modernização, vamos dizer, não? Ele pra mim, O ele é a mente precursor? mais brilhante do samba rock, é o maior, talvez, é o maior precursor. Hum. Na minha humilde opinião, o Marquinhos é o maior responsável Por essa nova geração de por samba essa rock. nova geração de samba rock, Ah. pela essa gana de movimentos que tem. E lógico, juntamente com ele tem. Eu vou até falar, você ainda não pergunta. Eu não sei se eu espero você perguntar ou eu Pode, já. mano, pode falar à vontade. Assim, pra mim, tanto o Marquinhos quanto o Zulu, Zulu. que são influências diretas pra mim, pro Randall, são as minhas maiores influências. Zulu também é um cara muito criativo, um cara que criou muita coisa no samba rock. Dentro do nosso estilo, porque dentro desse estilo moderno, o samba rock ficou marcado por esse estilo que a gente chama do estilo quem vem do Desembaraçando Nó, e o estilo de quem fez aula com um cara chamado Cláudio Nostalgia, Cláudio Nostalgia. que é um cara muito técnico, também é um cara que contribuiu muito para essa quantidade nova de movimentos, né, que tem, e que é uma linha diferente da nossa, né? Mas que também tem muita gente que segue o trabalho dele, um cara muito influente, um cara muito respeitado no meio, que tinha, vamos dizer assim, uma certa rivalidade com o Marquinhos. E do Marquinhos veio vamos dizer assim, o Marquinhos ali, a árvore genealógica dele tem vários dançarinos que saíram dele e o Cláudio da mesma forma. Então esses são os caras responsáveis por essa modernidade que o samba rock, né, ganhou. Mas o samba rock moderno saiu do tradicional. Se você me perguntar a minha preferência, eu sou um dançarino que veio já mais desse meio termo ali do samba rock que não tinha tanto nó. Eu conheci ali através do Titi, que eu te falei que foi o meu primeiro professor. Conheci esse samba rock que já não era o samba rock ali tão tradicional. Quem eu vi dançando pela primeira vez o bem tradicional foi a minha prima. E fiquei assim, é isso que eu quero fazer quando eu vi o Marquinhos e o Zulu dançando. Porém, eu acho que há beleza em todas as coisas. Quando eu vou e eu vejo um casal dançando muito bem o tradicional, né? Casal de senhor e de senhora, ou até um casal mais jovem, e eu falo, meu, muito louco. O samba rock saiu dali. Ali é o fundamento da parada, né? Ali que tudo começou. Então, há beleza em todas as coisas. Eu sou um dançarino por consequência do moderno, mas eu acho o tradicional bem dançado muito bonito também. Não tenho nenhum tipo assim de preconceito com o moderno ou o tradicional. Eu acho que desde que seja bem dançado, com qualidade técnica, fazendo bem feito, há beleza para todos os estilos. Eita, esse é o nosso mano Rogerinho. Mas vamos lá, o tradicional ele tem menos passo do que o mais moderno, é isso, né? A quantidade de movimentos é bem menor, mais novo. a questão do giro muda um pouco, porque pouco, né? o giro não é um giro completo como no samba rock tradicional, é como no samba rock moderno. Há uma diferença na estrutura, mas tudo começou ali. Sim, se a gente pega o dançarino hoje que quer ter esse ar de malandro,
essa marra. Sim. Se a gente olha os caras do tradicional, todos eles eram muito assim. Sim. Carão, marrudão, tipo, sopar da situação. Eles já passavam esse ar, né? E isso você não encontra com facilidade hoje em muita gente que dança rock moderno. Esse ar, esse estilo, sabe? Esse tempero. Sim. Que a gente via muito, assim, na galera do tradicional. Sim. Então, eles tinham essa marra. Isso é verdade. Que eu acho muito bonito. Então, assim, hoje o meu olhar pra dança e pros dançarinos é de estudioso o tempo todo. Verdade. Quando eu tô olhando, eu tô tentando aprender alguma coisa. Putz, mano, o que essa galera tinha que a nossa galera não tem? O que esse cara tem que eu não tenho? O que ele faz que ele faz tão bem feito ali que pode acrescentar na minha dança? Lógico que eu tenho as minhas predisposições e preferências, mas dá pra achar beleza em todos os estilos. Sim. E cada um tem seu estilo, falar a verdade, né? Vamos falar essa parte de estilo. Sempre tem os passos, mas tem que seu estilo, tem, enfim. Quando eu vejo o Ronaldo dançando, ele tem um estilo da hora dele, pô, eu gosto muito da hora. Mas também ele tinha um aluno dele lá que fazia toda assim, fazia, mas você é exibicionismo, sei lá, cara. Tem uns caras que meio que, né? É que o estilo é uma descoberta, né? Sim. O estilo é uma descoberta. Porque a gente começa com referências. Sim. Eu tive as minhas referências. E elas foram mudando ao longo do tempo, né? E o que acontece? Às vezes as pessoas elas se perdem. Fica muito exibicionismo, fica muito esquisito. Eu acho não, tinha um cara que eu acho ver a dança dele, cara. Ele era muito. É porque, sabe, o que destaca acontece? Mais que a dama. Eu falava, caramba. Mas esse ponto de se destacar mais do que a dama, eu tenho minhas questões. Sério? Eu tenho minhas questões porque, assim, ó, eu sou modéstia à parte. Se você perguntar para todas as meninas que dançaram comigo, eu faço muita questão de dar liberdade e mostrar muito a dama. E deixar ela ter muita autonomia, assim. Acho lindo o cara que sabe conduzir eu acho lindo o cara que sabe conduzir bem assim a pessoa. Porém, essa questão aqui que eu tava te falando do estilo, tem gente que se perde. Por que às vezes tem dança que você vai olhar e não te encanta? Hoje em dia, ao meu ver, é que a pessoa às vezes ela ainda não se encontrou. Por quê? Porque às vezes eu começo tendo você como referência. Vamos pegar aqui o seu podcast. Sim. Às vezes eu vou ver o seu jeito de se apresentar, o jeito que você fala, o jeito que você sorri. E eu vou ter o meu podcast e, opa, o Zu faz isso. Se eu não tomar cuidado, essa questão de o que era referência, eu passo a ser uma cópia. E daqui a pouco eu perco a minha identidade e fica algo caricato. Caricato. Tudo que eu acho que perde identidade demais, fica caricato. Então tem pessoas que às vezes admiram tanto o trabalho de alguns dançarinos, porque o samba rock hoje em dia eu acredito que ainda tem os mesmos pilares, assim. As pessoas que eu admirava há 10, 15 anos atrás são as mesmas que eu admiro hoje. Então, só que hoje eu tenho a perfeita noção de que assim, ó, eu admiro, mas tem coisas que eu não faria igual. Sim. Mesmo admirando, porque isso aqui é ele. Isso é a personalidade dele, isso é a entrega dele, isso é a essência dele, e não adianta eu querer copiar a sua essência. Então tem pessoas que se perdem por isso, aí a gente olha e começa a desagradar os olhos mesmo, porque você fala, a pessoa ela tá forçando ser igual ali o mentor dela, o mestre dela. Ou mais do que ele até, às vezes. E aí, às vezes, tem pessoas que acabam se perdendo. Então, assim, o estilo é uma descoberta. Todo mundo acaba tendo alguma referência. Sim, eu percebi isso. Ponto. Sempre tem um estilo diferente. Cada um tem o seu. Mas vai chegar num ponto que você tem que olhar até para suas referências com um olhar crítico e falar, não, mano, isso aqui não tem a ver comigo, com a minha realidade de vida, com o meu histórico, com o meu biotipo, com o meu corpo. Isso fica bom para ele por esses motivos. Isso é a viagem dele, sabe? Todo mundo quando vai dançar, ou quando... Eu gosto muito de pegar música como exemplo, porque dança depende de música. Quando o cara vai tocar, não tem músico que faz careta pra caramba e outros não tanto. Porque às vezes é a onda dele ali, às vezes o cara tá tocando ali, ele tá percorrendo os caminhos, as notas ali, pensando na harmonia, na melodia, no campo harmônico que ele vai utilizar. É a onda dele. Não tem como eu replicar exatamente igual dele. Até porque, assim, eu sou um cara que acredita em Deus e Deus é um Deus de exclusividade. Nenhuma impressão digital é igual.
Sim. Nenhuma listra de um tigre é igual. Então, o fato de eu ter referência não pode permitir com que eu siga tanto a minha referência ao ponto de eu me perder de quem eu sou. E eu acho que às vezes isso acontece muito. Muito, né, cara? E aí a gente acaba olhando com olhar de estranheza mesmo. Estranheza. Mas tem dançarinos que vão se destacar mais do que a dama. Por quê? Porque tem dançarinos que têm uma presença cênica muito forte. Né? Eu vejo que muitas pessoas na dança 2, elas têm essa coisa. O cara quer parecer mais que a dama. Tem isso? Tem. Tem. Mas tem caras que naturalmente ele tem uma presença uma presença cênica mais forte do que aquela dama que ele tá dançando em questão. Porque eu não gosto de colocar nada na mesma caixinha. Sim. Eu gosto de olhar muito individualizado. Tem damas que têm muita classe. Sim. Mas que não tem força. Não tem pegada dançando. E às vezes ela vai dançar aquela música com um cara que tem muita pegada, muita energia. Aí você olha, se você não olhar com um olhar de buscar beleza, a gente vai olhar no que impacta mais. Às vezes é a força que o cavaleiro tem. Tem damas que têm essa força. Tem damas que são extremamente imponentes, assim, que você fala, meu Deus do céu. Te apaga. Tem mulheres que dançando que tem uma força, uma postura, e é um mix de tudo, de toda. Tem mulher que é um mix de todas as coisas que você fala, meu, essa dama me apagou. Entendi. Entende? Então isso é a essência de cada dançarino. Tem damas que nunca vai ter aquela força, aquela agressividade dançando, porém ela tem outras qualidades. E é o que eu gosto da dança, assim. Eu não gosto dessa coisa de todo mundo querer. Eu falo pros meus alunos, não precisa querer ser igual eu, não, mano. Eu tô te dando um caminho pra você se descobrir, mas queira ser você. Assim, o que eu tô te dando é as ferramentas e as técnicas, né, pra você aprender. Não precisa fazer parecido comigo. Se espelhar em mim não é dançar igual a mim. Né? Se espelhar em mim é entender o que eu penso. Né? Eu falo para meus alunos, eu quero que vocês entendam o que eu penso, que é priorizar o conforto, dançar bem, no ritmo, tendo uma musicalidade, não machucando a dama, tentando colocar o melhor desempenho técnico possível, fazer dessa dança uma experiência de troca mesmo, sabe? Tem pessoas que a gente dança que é uma experiência de troca que é absurda, assim, que te emociona, toca um ponto em você que você fala, nossa... Que você fica até com dó de deixar a pessoa dançar com outra pessoa. Sim. E eu quero que eles tenham essas experiências, mas não precisa dançar igual a mim. Né? Verdade. Mas tem pessoas que gostam de criar essa coisa de... Eu quero minhas cópias. Eu não quero minha cópia. Né? Eu quero que a pessoa se descubra. Sim, é difícil, cada um tem seu estilo. Cada um, querendo ou não, com o tempo, acaba tendo seu próprio estilo. Depende. Tem pessoas que vão morrer sem conhecer o seu próprio estilo. Não, faz sentido. Porque... isso é verdade. A gente vê uma geração, e isso não falo só do cenário da dança, tá? Sim. De vida. As pessoas, elas estão preguiçosas. Sim. Preguiça de pensar, preguiça de se descobrir. É muito mais fácil pegar um caminho que já tá trilhado ali, trilhado, pronto, moldado. Às vezes as pessoas, elas não querem pensar. E mal elas sabem que eu falo para meus alunos, às vezes você tem uma parada para oferecer que Deus deixou só em você e não em mim. Se a gente pensa nessa questão de todo mundo tem algo muito exclusivo, muito seu, que só você pode proporcionar ao outro, já é um ótimo caminho para você entender, a minha referência tem limite. Mas eu gosto ainda, se você me perguntar, eu vou gostar das pessoas que eu gosto dançando, que eu gostava há 15 anos atrás, as que eu gosto de ver ainda hoje. Sim. Quando eu vou parar para assistir um vídeo de alguém dançando, às vezes eu vou ver as mesmas pessoas que eu via há 15 anos atrás. Isso se tratando de samba rock. De outras danças, não, né? De outras danças eu acabo tendo menos conhecimento. Então, assim, eu não posso falar com tanta propriedade. Mas do samba rock eu ainda gosto das mesmas pessoas. Sim. Acho que ali no Vale do Gabaú que tem samba rock ali de vez em quando, ali não tem? Pessoal, um aulão grande ali, tem um projeto do Groove. Sim. De quanto que é esse projeto aí? É de quinta, né? De quinta, não? Eu não sei o dia. Não lembro que dia que é. Você vai falar um absurdo. O projeto do tamanho do Groove, eu nunca fui no projeto do Groove. Assim, eu já fui em várias festas deles, né?
E já levei meus alunos em festas que eles fazem. Fui uma aqui no Ipiranga, numa casa super bacana, mas lá no Vale do Anhangabaú nunca fui. Foi, mano. Porque eu tô vontade de também não eu tô consegui. sempre dando aula. Sim. Tô sempre dando aula, é um projeto bacana, virou um macro, né? Virou Sim. uma coisa marcada aí na cidade de São Paulo, né? Já virou algo carimbado ali, né? Ali. E consolidado, mas acaba que eu nunca fui porque sempre bate com a minha agenda, com as minhas atividades. Puts. Mas, assim, o Randall tá sempre lá, Tá sempre que é lá. um dos caras que fazem parte ali juntamente com o Sami, com a Zanza, com o Max, né? Conheço a galera, desde já aqui desejando também para eles sucesso, muita sorte, que Deus abençoe que esse projeto cresça cada vez mais, mas eu nunca estive lá. Sim. E lá em Diadema, como é que tá o Samba Rock lá em Diadema? Você é a única referência lá? Tem outras referências lá? Tá forte lá o movimento lá? Cara, eu sou de Diadema, mas eu dou aula ali no ABC inteiro, praticamente, né? Eu dou aula em São Caetano. Ano passado eu dava aula, acho que em Santo André, São Caetano, São Bernardo e Diadema. Agora Agora eu e minha parceira estamos em Diadema, São Caetano, São Bernardo e no Ipiranga, que é a Balance, que é o que eu estaria hoje. Sim, estaria hoje. Sim. Mas... O ABC é forte também no ABC, no Samba Rock, né? Tem muita gente forte aqui no ABC, não tem, cara? Tem muitos bons dançarinos no ABC, né? Eu sou suspeito de falar porque, assim, tem uma galera ali da divisa, não por isso, mas tem uma galera ali que era da divisa ali de Diadema, a divisa de Diadema ali com o Miriam ali também, que muita gente não sabe, e também são pessoas muito influentes no samba rock, mas o ABC a galera gosta bastante, né? Gosta bastante. Gosta, eu, graças a Deus, tô uma das escolas que eu dou aula lá em São Bernardo, eu tô há 10 anos. Olha, cara. Na mesma escola. Na mesma escola. Sem ter sido afastado em nenhum momento, né? Porque às vezes acontece do professor, ainda mais em escolas de dança, que é um mercado competitivo, do profissional ir lá fazer um trabalho e a princípio não dar tão certo e acaba não vingando e o cara volta um tempo depois. Não, eu e minha parceira estamos lá há 10 anos sem ser interrompido. Sim. Onde é os lugares de referência aqui em São Paulo, ou no ABC, que é um bar que só toca samba rock, as pessoas vão. Tem algum lugar de referência assim? Eu não conheço, tem um lugar que só toca só samba rock. Tem o Marcelinho. Cara? Marcelinho, é onde que é esse aí? Marcelinho, eu acho que tá aqui, eu não lembro. Mas em São Paulo? É em São Paulo. Sim. Mas a galera vai. O samba rock, ele dá pra se dançar normalmente no samba, né? Então, antigamente tinha o Casablanca, que a galera ia muito de domingo pra dançar samba rock. Tinha o Princípios Bar no São Bernardo. Tinha um lugar chamado Quadra do Corinthians, no Taboão, Cotrins, há muitos anos atrás. Hoje em dia, não sei de uma casa específica que só role samba rock no ABC. É difícil, né? Não, tem casas de samba que no intervalo rola samba rock, ou no próprio samba a galera dança. Sim. Mas o que volta de falar, o que eu cada vez eu acho mais absurdo o samba rock não ser estourado. Porque em qualquer pagode que você vai, em qualquer samba que você vai ali no Vila do Samba. Você vê a galera tocando um samba dolente, tá todo mundo ali, ó, lançando os bracinhos. Você vê uma mãozinha levantada e pra gente que já gosta da dança, opa, já vou, tem alguém para dançar. Em qualquer samba que você vai, você vê a galera ali, né, dançando. Mais um motivo que eu fico abismado do samba rock não ser estourado. Estranho. O que você acha que falta, hein, bicho? Caramba. Políticas públicas. Culpa de vocês não levar mais. Falar, o que você acha? Vocês, sei lá, de ir pra um outro estado levar o samba rock. Também, assim, é porque se você pega o pagode 90 ali e o pagode atual, pegar nesse estilo de música, nessa linha, você pega aí as músicas aí, samba dolente, um pagode, dá pra se dançar gafieira e dá pra se dançar samba rock. Ambas as coisas, certo? E o Rio, ele é um berço da arte, né? Ah, sim. E no Rio se dança gafieira. Existem bar só de gafieira, né? Se dança muito gafieira. Então, e a gafieira, na Lapa ali, por ter criado essa coisa de... eu acho que o movimento que se organizou... a galera, existe uma preocupação ali entre, até, eu vou dizer, parece bobo, mas assim, você vai dançar gafieira, o gancho é gancho em qualquer lugar. Sim. Né? Sacada é sacada, puladinha é puladinho. E no samba rock ainda, culpa de nós dançarinos, ainda não existe um padrão de organização até para nome de movimento.
Então eu acho que isso para a dança 2 influencia. E eu acho que esse momento que o samba foi muito forte, que depois veio o sertanejo, veio o Sim. funk, por isso que são ritmos que apareceram também na dança dos famosos e tudo mais, né? E está ali muito colado ao Rio, que é um berço da arte. Eu acho que esses movimentos se organizaram nesse sentido, de ser mais padronizado, né? E acho que o cenário da música influencia também. Porque o sertanejo cresceu muito por quê? Porque hoje em dia o sertanejo está tocando muito. Sim. Então a dança sertaneja em si cresceu muito com isso. Tem muito lugar que toca sertanejo. Tem muito lugar que você vai ver a galera dançando. Então a galera ouve muito no rádio, tá tocando muito, isso influencia. A gafieira aumentou muito, eu acredito, a procura, porque além de se organizou, existe uma gafieira chamada gafieira funkeada, uma linha dentro da gafieira que se dança no black. Então a juventude começou a abraçar muito pelo estilo de música. Então a gente não vê ainda cantores de samba rock estourados nas grandes mídias. Nas grandes mídias. Eu acho que, meu, se você vai e tá um cara tocando ali num Domingão do Hulk lá, o cara cantando samba rock, leva um casal pra dançar, isso gera uma capacidade de influenciar as pessoas. É isso que eu falo também. Acho que dos grupos também de samba também, de botar num DVD deles, no audiovisual deles, uns caras dançando no samba rock, poderia ajudar também ali, Eu né, acho cara? que isso influencia. Entendeu? E, infelizmente, eu ia te falar até isso. Por que eu acho que a gafieira mudou muito? Teve um vídeo da Anitta dançando no samba de gafieira. A Anitta dança gafieira, se não me engano, ela ali, eu não sei se a mãe dela ou ela ali é envolvida com a dança de salão, dança de salão. Aí você vê, acho que do Diogo Nogueira, a Paola Oliveira começou fazendo dança dos famosos, se não me engano, o professor dela participa num show do Diogo, dançando gafieira mesmo, no samba dançando gafieira. Aí você tem um show, quando teve um show da Ludmilla, que tinha um casal chamado Léo Fortes e Robertinha dançando samba de gafieira. E aí o que acontece quando a gente vê muitos grupos ali, o grupo tá estourado, a galera vai colocar os dançarinos, o que a galera coloca? Dançarino dançando dança solta, performance de jazz, de contemporâneo. E aí e há muito tempo atrás isso era normal, às vezes num show grande do dançarino, o cara num samba, eu sempre achei isso assim, nunca compreendi, ouvi com bons olhos. Você vai nos Estados Unidos, num show de hip hop, os dançarinos estão dançando o que no palco? Hip hop. Hip hop. Eles vão levar os grandes dançarinos para mostrar, para contribuir ainda mais ali com o espetáculo, levando aquela arte. Então, antigamente, a gente via ali em shows de grandes nomes do samba, os caras não dançando algo característico do samba. Um samba rock, uma gafieira, era até dançado coisas de balé. Às vezes eu até ouço... E nada contra o balé, porque eu acho fantástico, é uma disciplina para a vida, é uma dança que merece todo o crédito, carinho e respeito. Mas eu acho que nada mais comum se a gente fosse num show de samba e vesse um cara dançando samba, um samba rock, uma gafieira. Então acho que quando você não vê isso, isso também acaba afetando no crescimento do ritmo. Então, antigamente a galera ia pro sambari, para várias baladas para dançar o quê? Samba rock. Ver um grupo tocar um samba ali, dançar samba rock. E a gente nunca viu, de repente, os grupos levarem pra televisão, casais para dançar. O que a galera dança na noite? Às vezes o que é mostrado nas grandes mídias não é o que acontece na noite. Aí você vê o axé, que agora fit dance, ficou muito forte com o quê? Se você vai ali num show do Léo do Parangolé, a coreografia de que tá rolando ali é a mesma que tá rolando na academia. Sim. Isso faz o fã querer dançar aquilo. Por que no samba rock não é assim? Então a gente falta, assim, os grandes nomes do samba rock estarem mais na mídia, né? E contrapartida, puxar mesmo, porque uma arte soma na outra, uma arte puxa a outra. Se eu vejo um cara tocando samba rock ali, um casal dançando samba rock, quantas pessoas no Brasil inteiro não conhecem que vai passar a conhecer? Verdade. Aí às vezes instiga o dono de uma academia a pegar e falar, vou trazer esse barato aqui, ó. Que a galera tá perguntando, eu vou trazer o cara para dar um workshop. Aí você vai lá, dá um workshop, faz um trabalho,
de a cada 3 meses ir lá dar um work naquela escola, levar a cultura para aquele lugar. Aí você vai instigando outras pessoas que você vai descobrir novos talentos que vão querer dar aula, que vão querer competir, apresentar, ou até como dança social apenas, e vai fazendo o movimento crescer. No samba rock ainda não tem isso. Sim. Na Verdade. bachata tem. Você vê lá fora, lá na bachata, os caras estão cantando bachata, galera, dançar bachata lá fora, hoje em dia é um dos ritmos mais dançados no mundo. Também tem a música também, né? Dá pra dançar samba rock com samba, mas tem um apropriado pra samba rock também, né? E tem poucos grupos, não tem? Pelo que eu percebi. Tem Sim. poucos grupos, ou não sei, DJ, como é que vocês falam. Não, tem poucas bandas, né? Bandas, é isso, Né, bandas. assim, não Que tem toca assim, aquele samba rock mesmo que... tem poucas bandas, mas o samba poderia abrir essa porta. Essa parte. Também, eu é acho verdade, que o samba faz poderia abrir sentido. essa porta. E hoje em dia, eu até acredito que eu vou ver isso, porque tá migrando para isso, como eu te falei. Você vê no show da Ludmilla, pô, a galera dançando gafieira. Você vê hoje em dia a entrada do Alexandre Pires. Ele fez Sim. Só Tem Altas Horas cantando samba, e, meu, vindo, quebrando tudo no samba no pé. Faz a galera querer dançar um samba no pé. Eu vou dançar com esse cara. Pô, quantas vezes eu não olhei o Alexandre Pires na televisão sambando, na música na minha aba e, mano, ficar tentando copiar. Porque, meu, samba muito bem, entende? Isso vai despertando vontade das pessoas. Então, acho que, infelizmente, o samba rock precisa de mais isso. E as grandes mídias podiam contribuir, né? Deixar aqui como uma observação e uma crítica ao Dança dos Famosos. É um absurdo não ter o samba rock no Dança dos Famosos. Sim. Como já teve todos os outros ritmos. Salsa, zouk, forró, West Coast, bachata, teve tudo. E não ter samba rock, Não ter samba rock. eu acho que é um tapa na cara da nossa cultura, né? Sim. Que nem eu também, no ano que vem, tô vendo se sair um edital aí, tô querendo fazer um documentário do samba, e eu quero acrescentar o samba rock também. Até é bom você também falar um pouco sobre o samba rock, enfim. Mas eu tenho que fazer um documentário e botar isso daí pra o pessoal descobrir um pouco sobre o samba. Fala todas as vertentes do samba, eu quero falar. Sim. Todas as vertentes. Então, estamos fazendo uma pesquisa aí, então logo já fazer um documentário aí, até convidar já de antemão você pra estar falando também umas coisas do documentário aí. Que isso, obrigado. E aí a gente vê que fora o samba rock, teve outro movimento em São Paulo que hoje em dia se vê pouco, que é o pagode. Pagode, né, cara? Vê poucos casais dançando pagode. Nas escolas de dança não tem pagode. Não tem aula de pagode. É raro as escolas de dança terem aula de pagode. É um movimento também que morreu. Então, assim, eu vejo que esses ritmos que nasceram em São Paulo, eles sofrem mais resistência. É mesmo, né, cara? Sofrem mais resistência. Mesmo. Cara, vamos fazer aquelas perguntinhas bate e volta lá? Fica à vontade. Vamos lá, um filme. Um filme? Nossa, tem tantos, mas... Sem pensar muito, se ela dança, eu danço 5. Uma cor. Preto. Um lugar. Minha casa. Um ídolo. Deus, Jesus Cristo. Uma inspiração. Nossa, eu tenho algumas. Vou falar de uma inspiração que aí é além da arte, né? Sim, é uma pessoa assim que me ensina muito até hoje, que é o meu pai. Um sonho. Tenho vários. Sou um cara muito sonhador, é difícil até falar, porque eu tenho vários. Eu também. Mas poder proporcionar uma vida de rainha para minha esposa e ajudar minha família, assim, é um sonho, né? Acho que a gente, que é de história de luta, a gente quer dar o melhor para os nossos e ver o samba rock sendo conhecido mundialmente. Sim. Uma frase. Tem muitas que eu gosto. Me pegou. Não vim preparado para isso, mas... Eu vi uma frase recentemente que o Jota, do Jota Podcast. Sim. Ele falou que o pai dele falou uma frase que é muito bacana, que é: faça o que quiser, leve a vida que quiser, mas não culpe ninguém pelos seus resultados. Isso aí. Uma comida. Churrasco. Um time do coração. Ah, Coringão. Aqui é Corinthians. Vamos ser campeão domingo, hein? Sei não, hein? O que é a dança pra você?
A dança pra mim, a dança é um contato com o divino. Um Brasil perfeito. Brasil de menos injustiças, né? A gente tá no momento do país Sim. de muitas injustiças, muita corrupção, menos injustiça, menos corrupção, mais oportunidades. Uma palavra que te definiria? A minha vida? É. Ou tudo? Amor, né? Eu acho que amor é o que tá faltando nos dias de hoje, né? Eita. Amor tá faltando nos dias de hoje e eu sou um cara que eu acredito totalmente em Deus e tá ali, né, entre a Bíblia fala de algumas características de Deus, né? Sabedoria, justiça, amor e poder. E pra mim, a gente vive num mundo de pouco amor, né? Isso aí. Ô, gente, ficou alguma coisa que queria falar pro pessoal? Que você, se alguém, alguma coisa que faltou aí de samba rock, você falar? Não, assim, como quando você perguntou uma inspiração, eu falei o meu pai, né? Porque Sim. o meu pai era um cara muito à frente do tempo dele. Eu perdi meu pai tem 5 anos, mais ou menos. Recente. E meu pai era um cara muito zero preconceitos, um cara que nasceu... Meu pai era de 1948, faleceu com 72, 73 anos, mas ele era um cara muito à frente do tempo dele. Por isso que eu coloquei ele como uma inspiração, porque era um ser humano que tinha uma capacidade de amar o outro de forma incondicional. Então, assim, ele me ensina até hoje, porque às vezes eu olho e falo, meu, como vários conselhos dele, eu tenho que, assim, voltar lá no início, sabe? Lembrar de coisas que ele me falou e falar, meu, como meu pai me ensina, como eu não dei muitos ouvidos para alguns conselhos e como alguns conselhos, meu pai é o meu maior coach, né? Sim. Acho que até hoje, meu, eu me apego com muita coisa que ele falou. Referente à galera do samba rock, eu não posso deixar de falar de algumas pessoas, né? Marquinhos e Zulu, que para mim foram as minhas maiores inspirações e foram meus professores, pessoas que me treinaram e o fato de eu estar aqui no podcast, o fato de eu dar aula em várias escolas. Titi, não falei do Lequinha. Lequinha, que era um cara que ele pegou o meu começo ali, que é um cara muito... que tem uma, assim, ele tem muito reconhecimento no ABC também. A gente começou ali a se encantar pelo samba rock, a querer começar a competir numa mesma época. E aí, cada um partiu para um estilo. Ele foi treinar com o Cláudio e eu treinar com o Marquinhos. Então a gente era amigo assim, sempre assim de, meu, praticamente dormir na mesma cama ali, almoçar Sim. junto. Eu não saía da casa dele e tudo mais. E a gente se conheceu assim, meio que por causa da dança. E ele foi um cara que me incentivou muito, porque eu tinha muita timidez, muita vergonha. Você apareceu um cara bem tímido. E aí ele pegou e falou, meu, você é bom, vai lá. Então eu sempre coloco ele como um dos meus professores também na minha jornada de dança. E foi um cara que me incentivou muito, né? O Titi, que foi o meu primeiro professor, que falava que eu ia dançar com as pessoas que eu estou. Mas em especial, além desses 4, que são pessoas que eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração gigantesca e devo muito a eles, assim, para criar a minha própria jornada, não posso deixar de falar da minha parceira. Sim. Que foi quem virou uma chave na minha vida de dança. Como professor, como você vai viver da dança. Precisa ser mais Qual é o nome dela mesmo? Thaís Black. Thaís Black. Ela me mostrou o caminho ali de ser mais profissional, de me ensinar a falar não para coisas que eu não falava não. Eu também tinha muito problema com não, antigamente. Né, de me mostrar coisas que a gente vê também no cenário da dança hoje, eu vejo como absurdo, né? Eu vejo que em grandes eventos a galera paga DJ, paga segurança, paga todo mundo, eu não pago o dançarino. É chato, né, cara? Poxa. E ela falava, meu, você disputou tantos campeonatos, ganhou tudo isso pra isso? Não pode. Não dá. E às vezes eu brigava. Tipo, não, por querer fazer, Sim. Mas mesmo estando certo, mesmo ela estando certa, e às vezes, muitas das vezes, queria passar por cima e tal, mas aí ela foi me fazendo me tocar, que muitas das vezes você chegava nesses eventos e os caras não te ofereciam um copo d'água. Então, Deus não fala que na volta dele, ele fala que é necessário que a limpeza comece pela minha própria casa. Sim. Então, às vezes eu vejo que nós
que estamos inseridos na cultura do samba rock, a gente quer brigar e reclamar por muitos direitos, mas é necessário que a limpeza comece pela nossa casa. É necessário que haja um reconhecimento que eu não posso pagar, sei lá, 600, 800, R$1.000 pro DJ, que é merecido, e não pagar pro professor que leva público, que a galera que tá indo lá ver a apresentação vai porque quer ver o professor se apresentar. O prazer do aluno é ver o professor se apresentar. Sim. Né? E todo mundo é remunerado e às vezes o dançarino não. Não. Então, quem me abriu os olhos para muitas coisas foi minha parceira, me ensinou a ser um cara mais profissional, me abriu os olhos para falar não para esse certo tipo de coisa. E eu devo muito isso a ela, muito, e várias outras coisas, né? Ela me despertou a vontade de querer dançar novamente. Quando eu conheci ela, eu queria sair da dança. Sério? Caraca. Ao ver ela dançar e ao ter contato com ela, se eu danço hoje ainda, se eu sou professor e se eu continuo firme e forte, é muito mais por causa dela do que por minha causa, porque ela foi a inspiração que eu precisava para não sair da dança. Sim, aí fomos pra companhia também. Minha amiga parou de fazer comigo, eu falei, firmezinho aí, tá vendo? Se eu tivesse uma amiga que estivesse comigo lá, tava até hoje lá, tá vendo? E eu sou extremamente fã, né? Sou extremamente fã da minha parceira, assim. É importante. Eu sou extremamente... tirando o lado da gente ser casal... Depois eu vou chamar ela aqui pra conversar um pouco também com a gente. Tirando o lado da gente ser casal, eu tenho uma admiração e um respeito muito forte por ela. E ela é um desses casos que eu te falei, que a gente tava falando sobre o cavaleiro querer aparecer mais ou menos. Ela é um desses casos que... Beleza. Pessoal, vamos chegando ao fim do nosso podcast aí. Só finalizar essa parte. Eu falo que ela, assim, se o cara não for muito bom, ela apaga o cara, né? Eu falava pra ela, eu tenho que fazer uma forcinha pra dançar com você, porque se deixar ela me apagava. Mas, aproveitando a finalização, obrigado mais uma vez, viu? Isso aí, meu querido. Agradeço muito pelo convite, agradeço pelo tratamento, pelo espaço. E vamos lá. Muito sucesso para vocês. Pessoal, muito obrigado por acompanhar nosso podcast aqui. Estamos chegando ao fim aqui. Agradecer nosso amigo Rogerinho que aceitou o convite aí, aqui diretamente do Centro Cultural São Paulo. E até a próxima gravação do nosso Negritudes Cast. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.